Olá, minha gente, tudo bem? Segundo vídeo da semana, né, para a gente completar. O primeiro eu passei para vocês toda a teoria de leis ponderais, com alguns exercícios pontuais da matéria. E agora nós vamos corrigir alguns exercícios do livro, tá, sobre essa matéria, sobre leis ponderais, para a gente poder fechar de vez e entrar de cabeça na próxima aula no estudo da estequiometria. Ok? Não que a gente não tenha começado, mas estequiometria envolve reações químicas. A gente está engateando ainda nisso. Ok? Então vamos à correção dos exercícios do livro. Esses exercícios eles estão na página 510, testando seu conhecimento. Ok? Vamos lá então. Em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata, a GNO3, o problema foi bonzinho, botou a fórmula, né, o nome com a fórmula, e de cloreto de sódio, NaCl, reagem entre si e formam cloreto de prata, HCl, um sólido branco insolúvel, e o nitrato de sódio, um sal solúvel em água, NaNO3. A massa desses sais reagentes e de seus produtos estão apresentadas neste quadro. O que interessa para a gente é isso aqui, ó. É isso daqui que está interessando. O texto, por enquanto, gente, foi blá, blá, blá. Vocês vão me ouvir muito daqui para frente, quando a gente começar a resolver alguns problemas, né? Que eu vou ficar perdendo muito tempo lendo isso, não. Vou ficar falando blá, 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 blá e vamos adiante. Então, tem uma tabelinha aqui. Dá para a gente deduzir a questão sem ler isso tudo. Ele me diz que os reagentes têm essa massa daqui, ó, 1,699 gramas de nitrato de prata, 0,585 gramas de cloreto de sódio. E ele diz que tem cloreto de prata uma certa quantidade e nitrato de sódio 0,85 gramas. Considere que a reação foi completa. O que significa isso, minha gente? Que todos os reagentes reagiram. Vamos começar a se acostumar com os termos. Quando a gente fala que a reação é completa, né, é porque todos os reagentes foram convertidos em produtos. Tá legal? E que não há reagente em excesso. O que é o reagente em excesso? Esse caso, que a gente vai aprender lá na frente de estequiometria, é um dos casos especiais de estequiometria, a gente trata excesso de reagente. Como assim, André? Existe uma relação entre esses dois que estão reagindo. Eu não coloquei uma relação maior. Então, não sobra reagente. Tá legal, gente? Não sobra reagente. Mais uma vez, ratificando o que está escrito aqui no início. Todos os reagentes foram convertidos em produto. Ok? Assim sendo, é correto afirmar que X, ou seja, a massa de cloreto de prata produzida é. Galera, vou passar adiante porque vai ter espaço para a gente trabalhar. Bom, o que eu destaquei aqui? Eu destaquei para vocês a tabela, tá? E o enunciar as opções. O que a gente precisa saber aqui? Que a soma das massas dos reagentes ela vai ser sempre igual à soma das massas dos produtos. Sempre. Sempre. Tá ok? Bom, qual é a massa dos reagentes? 1,699 mais 0,585. Qual é a soma das massas dos produtos? Tem que dar isso aqui. Então, a gente vai botar o x aqui, a gente já sabe que essa massa aqui é 0,850. Quanto é que dá esse resultado? 1,434 gramas, letra B. Na verdade, galera, o que a gente fez aqui? A gente seguiu apenas a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Em momento algum, ele disse que formou um gás. Tá? A lei das massas ela é um pouquinho mais complicada para gases, principalmente se o recipiente for aberto, que o gás vai para a atmosfera. Não foi o caso. Então, a resposta certa, 1,434 gramas. Ok? Bastante exercício desse tipo aí. Nós vamos resolver exercícios desse porte na nossa aula ao vivo, tá? Para a gente treinar bastante. Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Ué, que curioso. Se está enferrujando, está apodrecendo, a massa aumenta, né? Mas vamos lá, a gente já fez uma experiência parecida, né? Quando eu usei a palha de aço, quando eu usei o bombril. Quando um palito de fósforo é aceso, palito de fósforo a gente fez com uma celulose, que é o carboidrato, papel, blá, blá, blá. Então, a gente está na mesma linha daquele vídeo que eu fiz para vocês com aula prática, tá? Que eu usei a balança, queimei o papel, queimei o bombril. Nós vamos ter alguns exercícios desse nível, tá?
Então, vamos lá. Quando o palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. Quer dizer, o ferro, a massa aumenta e o palito de fósforo, a massa diminui. Estas observações violam a lei da conservação das massas? Vamos lá, gente. Se está acontecendo isso, se a massa aumentou, se a massa diminuiu, tem a ver com o oxigênio do ar, tem a ver com os gases produzidos. Então, essa resposta ela é um pouquinho complexa. A gente pode dizer que não, porque a lei de Lavoisier ela não é, corrompida, ela é sempre observada. Mas, por outro lado, a pergunta está sendo bem clara aqui, né? Se teve violação ou não da lei da conservação das massas. O que acontece aqui? A lei não foi observada, porque a massa não se conservou. Tá? A massa aumentou num caso e diminuiu no outro caso. E qual é a justificativa para isso? Porque as duas reações ocorreram em recipiente aberto. Se as duas reações tivessem ocorrido em recipientes fechados, aí a lei de Lavoisier seria observada. Tá, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Isso já caiu no Enem. Por que a lei não foi observada? Porque o ambiente era aberto. A lei de Lavoisier serve para ambiente fechado ou, se você não tiver reagentes e produtos voláteis. Isso é, que tendem a passar para o estado gasoso de maneira fácil. Tá legal? Fora isso, gente, tem que ser ambiente fechado. Questão 3. Em uma aula de laboratório, tá, blá, 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 tá falando da palha de aço. Aqui, ó, palhinhas de aço, tá? Essa questão é de vestibular, tá, minha gente? Ferro. Algumas massas resultantes da queima da palha de aço no final de cada experimento estão reunidas. Então, a massa inicial, 0,8, foi para 1. A massa aumentou. 0,95 para 1,16. Aumentou. 1,06 para 1,28. Aumentou. Galera, esse é o terceiro exercício que nós estamos fazendo e o segundo envolvendo o mesmo princípio. Por que a massa aumentou? Porque o ferro, ao sofrer oxidação, ao ser queimado, ele estará recebendo oxigênio. Então, se ele está recebendo oxigênio, a massa dele vai aumentar porque está pegando oxigênio do ar que não está na balança. Então, agrega no produto. Então, vamos lá. Considerando os dados apresentados em relação aos experimentos, é correto afirmar que a massa aumentou devido à incorporação do gás oxigênio ao produto final. Sim. Foi a mesma pergunta da questão 2, só com outras palavras. Tá legal? Vamos adiante. De novo, mesma questão. Lembra que eu falei para vocês quando eu fiz o experimento que aquela questão já caiu em alguns vestibulares, caiu no Enem e na UERJ? Essa questão é de 2006. Ela é bastante antiga, então pode ser ressuscitada, minha gente. Dá para perceber que tem uma balança. Está aqui, ó, bem claro para vocês que no prato A e no prato C eu tenho carvão, parecida com a questão que nós fizemos. A diferença é que aqui num prato a gente tinha carvão e no outro também. E no carvão não, papel e papel, e no outro bombril e bombril. Aqui não, aqui ele está intercalando. Ele está dizendo que no prato A, vou marcar aqui o prato A, eu tenho carvão. Tá, André, qual é o carvão? Pode ser carvão de churrasqueira, gente, de fazer churrasco. Um pedaço de madeira, um pedaço de papel. É um composto orgânico. Um composto rico em carbono, hidrogênio, de repente oxigênio, um carboidrato. No caso, o carvão, ele só tem carbono e uma baixíssima quantidade de hidrogênio e oxigênio. Tá? E no prato C também eu tenho carvão. No prato B e no prato D eu tenho esponja de aço, o nosso bom e velho bombril. Olha que curioso, tá? Então, vou dar uma lida rapidinha aqui no texto para a gente poder entender, para fazer sentido. Tá? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Este enunciado é conhecido como a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Já estamos craques nisso. Na época em que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar aumento ou diminuição de massa. Para exemplificar esse fenômeno, considere duas balanças idênticas, balança 1 e balança 2, mostrada na figura abaixo. Os pratos dessas balanças foram colocados massas idênticas de carvão e de esponja de aço. Isso é, as balanças estão equilibradas. Tá legal? E aí tem os dados aí que eu já falei para vocês, o que tem no prato A, B, C e D. Vamos lá. A seguir, essa questão, gente, ela é a mesma, mas formulada de um outro jeito. A seguir, nas mesmas condições reacionais, quer dizer, eu não favoreci nada, não botei mais nada nem menos nada. Tá legal? Foram queimados os materiais contidos nos pratos B, esse prato aqui,
E o prato, me perdi, e o prato C, esse pratinho aqui. Eu queimei o que tem contido neles. Repetindo, o que eu tenho no prato B? Esponja de aço. O que eu tenho no prato C? Carvão. E provocou desequilíbrio nos pratos. Ok? Para restabelecer o equilíbrio, aí que foi a dificuldade da questão, serão necessários procedimentos de adição e retirada de massa, respectivamente, nos seguintes pratos. Eu vou ter que adicionar ou retirar carvão? Eu vou ter que adicionar ou vou ter que retirar palha de aço, esponja de aço? Então, vamos tentar entender cada caso para depois a gente procurar a resposta. O que acontece com o prato B quando eu queimo? Palha de aço, bombril. Quando eu queimo ferro, quando eu queimo bombril, a massa aumenta. Se a massa aumenta, o prato fica mais pesado. Então, o prato desce. Se o prato desce, o prato A sobe. Então, se o prato B desce, o prato A sobe. Conclusão. O que eu tenho que fazer no prato A, minha gente? Adicionar massa. Para quê? Para restabelecer o equilíbrio. Está aqui, ó, para restabelecer o equilíbrio. Então, eu tenho que adicionar massa em A. Ok? A gente nem precisa continuar a questão porque já tem resposta, mas eu vou continuar para vocês, porque eu sou um professor, não sou aluno. O aluno já terminaria aí. Na UERJ ele já mataria a questão. Vamos adiante. O que acontece quando eu tacar fogo no compartimento C, no prato C? O carvão vai ser consumido, a massa vai diminuir. Reparem quando vocês fizerem um churrasco, o carvão vai sumindo, né, gente? Na verdade, parte daquela massa sólida vira gás. A gente não vê. Tá legal? Então, o que acontece com esse prato do prato C? Ele tende a aumentar ou diminuir? Ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque ele vai ficar mais leve. Então, o que a gente tem que fazer? Retirar, já que a pergunta agora é retirada, tá? Eu tenho que retirar massa de D para restabelecer o equilíbrio, onde eu tenho essa resposta na letra A. Então, gente, é uma questãozinha, mais uma questão que envolve esse lance de queimar e a massa diminuir e a massa aumentar. Eu acho que as minhas 200 do ano de 2020 já estão mais do que calejadas com isso. Pode vir qualquer questão desse naipe que eu acho que vocês vão conseguir acertar, tá ok? Então, minha gente, estou encerrando aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Tem mais 2 questões que eu vou corrigir ao vivo com vocês daqui a pouquinho, tá? Na nossa aula. E tem outras questões que eu vou botar para vocês que está aí também em outro arquivo já postado para vocês, para a gente poder trabalhar bastante isso e não sermos surpreendidos. Repetindo, PUC, UERJ e Enem gostam de cobrar essa questão. Ok? Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente está se encontrando. Tchau, tchau.